Bom dia! Estamos aqui para mais uma live das 7h30 da manhã para falar sobre temas relacionados à saúde. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vamos lá, mais um dia. Vamos falar sobre algum assunto aí que seja interessante para vocês. Compartilhar um pouco de conhecimento. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, né? Mais uma live. Bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui em São Paulo ainda passando um pouco de frio. Sei como que tá aí pra vocês. Bom dia, dona Geni, sempre aqui com a gente. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sobre o que falaremos hoje? Tem algum tema especial que vocês queiram falar? Alguma dúvida que vocês queiram tirar sobre alguma doença? Ontem eu fiquei de falar sobre neuropatia. Então, a gente pode falar, se vocês quiserem, um pouco sobre essa questão da neuropatia. Bom dia, dona Cleide. Como é que você está, dona Cleide? Firme? Seu marido está bem? E aí, começar a falar um pouco sobre neuropatia. Se a pessoa que pediu ontem para falar sobre o assunto entrar, eu falo com ela para reassistir depois a nossa live. Neuropatia, como o próprio nome já diz, neuro de nervo, patia de doença. Então, neuropatia é uma doença que causa problemas nos nervos. Pode ser causado aí por diversas causas. No Brasil, uma das principais causas de polineuropatia é a polineuropatia diabética. Na verdade, no Brasil e no mundo, né? A diabetes, ela altera a capacidade do nervo de funcionar bem, porque quando você tem um excesso de açúcar no sangue e tem o que a gente chama de glicotoxicidade. Então esse açúcar ele vai causar uma toxicidade no sangue e essa toxicidade vai afetar algumas estruturas, uma delas é o nervo. O que a gente vê muito na diabetes é a microangiopatia, então a doença dos pequenos vasos sanguíneos, mas também existe a polineuropatia diabética. Na polineuropatia diabética existe ali principalmente uma perda de sensibilidade. E essa perda de sensibilidade é porque esse excesso de açúcar ele vai ser tóxico para os neurônios que têm a capacidade de perceber o tato, de perceber pressão, de perceber a sensibilidade. E aí você tem uma hipoestesia, uma redução da sensibilidade. As polineuropatias elas também podem causar perda de força motora, que é algo muito comum. E aí entram outros tipos de polineuropatia que vão causar isso. Polineuropatia diabética geralmente tem uma predominância sensitiva. Além disso, polineuropatia pode ser causada de forma muito comum hoje em dia pela falta de vitamina B12. A vitamina B12 é fundamental para a produção da bainha de mielina. A bainha de mielina é uma capa que envolve o neurônio, que aumenta muito a velocidade de condução de informação por esse neurônio. Para você ter uma ideia, o neurônio desmielinizado reduz em 70 vezes a velocidade de transmissão do impulso elétrico. Isso aí vai acabar impactando na capacidade desse neurônio enviar as informações para o nosso sistema nervoso. É bem comum a polineuropatia por deficiência de vitamina B12. As pessoas hoje em dia estão com uma alimentação cada vez pior, não só por conta muitas pessoas começando a aderir ao veganismo e muitas delas sem estudar o suficiente para poder manter esse tipo de dieta de uma forma saudável, mas também porque muitas pessoas estão com problemas de manter a acidez do estômago, que é fundamental para você conseguir retirar a B12 das proteínas. Então, o seu corpo precisa quebrar a proteína para poder absorver essa vitamina B12. No caso,
essas duas polineuropatias são disparadas as mais comuns. A gente tem visto crescer também, principalmente depois da pandemia, polineuropatia alcoólica, por conta do consumo frequente e excessivo de bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas elas têm sido consumidas de maneira exagerada pelas pessoas. No longo prazo, esse álcool ele vai ser tóxico também para o neurônio, causando um tipo de polineuropatia. Além disso, tem a polineuropatia que também é relativamente comum, que é a polineuropatia de origem autoimune. E essa polineuropatia autoimune, ela é um tipo de polineuropatia desmielinizante crônica. E isso faz com que também perca aquela bainha de mielina que eu falei que acontece quando você tem deficiência de vitamina B12. No caso, a autoimune responde muito bem ao tratamento com a vitamina D, principalmente se você entra com tratamento precocemente. Depois de um certo tempo, as lesões nos nervos elas podem se tornar irreversíveis e isso aí acaba virando uma sequela no longo prazo. Então essas aí são as principais causas de polineuropatia que a gente pode colocar para vocês. Tem outras doenças que podem causar também neuropatia, mas são doenças mais raras, mais difíceis da gente falar e também de acontecer. Então, basicão de neuropatia é isso. E tem como você tratar essas polineuropatias de acordo com a causa. Para polineuropatia diabética existe uma vitamina específica que é a benfotiamina, que é uma forma modificada de vitamina B1. Vitamina B1, assim como as outras vitaminas do complexo B, são vitaminas que a gente chama de hidrossolúveis, que tem uma afinidade pela água. E aí a capacidade de absorção do organismo é um pouco mais limitada e a capacidade de entrar também no sistema nervoso acaba ficando mais limitada. Já a benfotiamina é uma forma modificada de vitamina B1. E essa forma modificada de vitamina B1, ela tem um ganho de função importante, porque ela se torna uma substância lipossolúvel. Então, ela tem uma facilidade de entrar no sistema nervoso e também uma facilidade de entrar no nervo. Essa vitamina B1 aumenta a capacidade do neurônio de conseguir produzir energia e por conta disso, na polineuropatia diabética, você consegue ter uma melhora dessa polineuropatia, principalmente quando ela é mais inicial, com o uso dessa benfotiamina. Mas lembrando que sempre o tratamento da polineuropatia diabética envolve o tratamento da própria diabetes. Você tem que controlar a glicemia para parar de intoxicar ali o nervo que está se afogando no açúcar. Lili Laurete, bom dia, Dr. Cláudio. Tenho 60 anos, osteoporose, faço protocolo com atividade física. Considero interessante complementar com aminoácidos essenciais. Então, Lili, um dos componentes do osso, sem sombra de dúvida, é a proteína. O aminoácido essencial, ele é um tipo de aminoácido que vai estar presente nos alimentos. Não necessariamente você precisa do suplemento para você conseguir esses aminoácidos essenciais. Então, você consegue ele principalmente através dos produtos de origem animal. Mas também você tem nos produtos de origem vegetal. Quando você come os alimentos de origem vegetal, você tem que fazer uma combinação de alimentos para você conseguir ter acesso a todos os aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos essenciais eles são chamados assim porque nosso corpo precisa deles, porque não produz naturalmente. Então, nosso corpo não consegue produzi-los, então precisa vir necessariamente da dieta. Esses aminoácidos vão estar presentes em todos os alimentos, mas para você ter acesso a todos eles, é mais fácil você conseguir através do consumo de alimentos de origem animal. Quando você consome alimentos de origem vegetal, você tem que combinar muitas vezes 2, 3 tipos diferentes de alimentos de origem vegetal para você conseguir ter ali o acesso a todos os aminoácidos essenciais em quantidade suficiente. Eu diria para você que os aminoácidos essenciais é apenas um dos componentes aí dos ossos, dos músculos, de estruturas do nosso corpo todo. Para você manter um osso saudável, você tem que ter vários fatores. Quando você falou que tem 60 anos, provavelmente você está já, e muito provavelmente está na menopausa.
que acontece na menopausa? Você tem uma redução dos hormônios femininos. Isso impacta diretamente na perda de massa óssea. Por quê? Existe uma célula que reabsorve o nosso osso o tempo todo, chamada de osteoclasto. O hormônio feminino, ele tem o efeito de frear a atividade deste osteoclasto que fica reabsorvendo o osso. O que acontece então quando você tem a menopausa? Você tem ali uma queda abrupta dos níveis desse hormônio feminino. E aí o que vai acontecer? Esse osteoclasto perde o freio. Ele começa a reabsorver continuamente e numa velocidade muito maior os ossos, levando a uma perda de massa óssea, uma osteopenia, osteoporose. Como que você pode reverter esse processo? Você vai precisar, muitas vezes, de fazer uma reposição hormonal, que vai te ajudar nesse processo de recuperação de massa óssea, e vai ter que fazer atividade física com maior frequência. Vai precisar, por exemplo, de aumentar a frequência que você caminha. A caminhada é um dos melhores tipos de exercício para ganho de massa óssea. Inclusive, nessa idade, você consegue sim recuperar massa óssea. Tem casos de vários pacientes que conseguiram recuperar, mas a pessoa tem que estar disposta a aumentar muito a frequência e o tempo de atividade física diária. Não pode ser qualquer atividade física, tem que ser atividade física com impacto. Atividade física que consiga comprimir o osso, e nessa compressão do osso você tem um estímulo para outra célula que tem nos ossos chamados de osteoblasto, para ele começar a tampar esses buracos que são causados aí pela osteoporose. Então, na osteoporose, o osso fica poroso, o próprio nome da doença já diz. Então, o osso ele fica com mais buraquinhos. Então, tem uma célula que tampa esses buracos, que é o osteoblasto. E esse osteoblasto ele é fortemente estimulado pela atividade física e também pode ser estimulado por outros fatores. Uma substância que é bem interessante também para o osso, que a gente vê, é o silício. Isso acontece porque o nosso osso, muitas vezes, ele está com a sua estrutura proteica enfraquecida por conta do excesso de alumínio. A gente está exposto a alumínio o tempo todo. Então, tudo que é industrializado, que tem embalagem de alumínio, a água que a gente bebe, desodorante, tem um monte de utensílios na sua cozinha que podem ter alumínio, e esse alumínio ele acaba entrando no nosso corpo e se depositando nos ossos. Quando você toma, por exemplo, silício, você consegue ir eliminando esse alumínio nos ossos. Qual que é o problema do alumínio? O alumínio ele enfraquece a ligação das moléculas ali de colágeno. Então, o colágeno com a presença do alumínio fica muito enfraquecido. Isso vai fazer com que o osso também se enfraqueça. Quando você consegue colocar uma substância que vai tirando o alumínio dos ossos, o que vai acontecendo é que seu osso vai se fortalecendo, porque essas fibras de colágeno elas vão se fortificando cada vez mais. Além disso, o silício também tem um efeito na pele muito importante, de fortalecer justamente o colágeno. E acredita-se que essa questão do alumínio também influencia na questão da pele. A pele vai ficar com aspecto mais flácido, mais envelhecido, quando tem mais alumínio na pele. Quando o silício vai lá, começa a fortalecer o colágeno, tirar o alumínio, você consegue também ter uma melhora do aspecto da pele. E aí tem outras substâncias que dá para utilizar também para osteoporose, o própolis verde, a glutamina. Então tem várias substâncias interessantes. Tem que conversar aí com o seu médico. Dona Miriam APR, bom dia. Qual panela de pressão o senhor indica? Então, você pode comprar ou panela de pressão de cerâmica ou panela de pressão de inox. Panela de pressão de inox que eu conheço, as melhores são da Tramontina e da Rochedo. Elas são boas opções aí para você preparar os seus alimentos. Como eu disse para vocês, o alumínio é extremamente tóxico. Além disso, eu não gosto da panela de Teflon. O Teflon é uma substância bem tóxica que destrói, inclusive, o meio ambiente. Então, você quer que seus netos, que seus bisnetos continuem aí saudáveis, o ideal é que se parasse de produzir para ontem
o Teflon. Fora a questão que o Teflon ele também pode causar problemas para tireoide. Savi Suzy. Oi, criança de 8 anos, 22 quilos, vitamina D de 60 e PTH de 23, tá bom? Tá bom, tá normal o nível de vitamina D da criança. Melhor do que mais de 90% das crianças que você vai encontrar por aí. Então, eu manteria essa vitamina D do jeito que tá. Bom dia, dona Maria Lígia. Tudo bem com você? Bom dia, Valéria. Isabel. Isabel Ferreira. Acho que foi você que perguntou ontem da neuropatia, né, Isabel? Eu acho que eu tenho neuropatia. Gostaria de saber mais a respeito. Minha prima é reumatologista e também tem a suspeita. Estou aguardando o exame do SUS. Então, Isabel, na verdade eu comecei falando aqui sobre a neuropatia no começo da live, depois eu pedi para você voltar. E eu falei das principais causas de neuropatia aqui, tá? O exame para a gente poder avaliar melhor uma neuropatia, ele se chama eletroneuromiografia. É um exame que vai avaliar como é que está a condução dos nervos. Ele vai ver se o nervo está funcionando bem, se não está funcionando bem, se tem algum indicativo que a doença que está causando o problema está no nervo ou se está no músculo. Então você consegue ver pelo padrão ali da eletroneuromiografia. No caso, é um exame que ele ajuda muito a direcionar qual é a possível causa da neuropatia. Como eu disse, as principais causas de neuropatia são neuropatia diabética, neuropatia por consumo excessivo de álcool, neuropatia por deficiência de B12 e também autoimune. Então tem todas essas causas. Autoimune é a que você vai acabar tendo melhor resultado porque você consegue, com, por exemplo, o protocolo Coimbra, você consegue, se tiver no início, fazer com que a pessoa fique com a doença em remissão e pare o ataque aos nervos. Mas aí também tem outras causas. Tem, por exemplo, um paciente que eu atendi há um ano e pouco, que ele tem um tipo de polineuropatia que a gente chama de polineuropatia tóxica. A polineuropatia tóxica, ela acontece em consequência do uso de algum tipo de medicação. No caso desse paciente, ele era transplantado do fígado e ele tinha que usar uma substância que causava polineuropatia. E aí a gente pediu o exame para poder avaliar a polineuropatia dele e tinha um padrão compatível com a polineuropatia tóxica, que é essa causada pelo uso crônico de medicação. Então tem medicações também que vão ser importantes causadoras aí de neuropatia, de doença do nervo. Inclusive muitos quimioterápicos têm esse efeito também de causar neuropatia. Então, pessoa que está ali com câncer usando uma quimioterapia, um dos efeitos da quimioterapia é uma possível neuropatia. E aí ela pode se manifestar de diversas formas aí, como eu falei. Dona Aparecida Corina, minha vitamina D está em 12. A médica me passou para tomar 15 mil uma vez por semana. Posso tomar de 50 mil? Então, dona Aparecida, 15 mil uma vez por semana, a menos que você tome sol todos os dias, não vai resolver o seu problema. Porque é uma dose que é insuficiente para a imensa maioria das pessoas. E esse nível de vitamina D em 12 vai causar uma série de problemas de saúde. 50 mil uma vez por semana, pode ser que consiga ajudar, pode ser que não consiga. O ideal é você tomar essa dose de vitamina D por pelo menos 3 a 4 meses, depois fazer o exame, e aí com o exame você consegue reavaliar se o nível de vitamina D normalizou ou não. O nível de vitamina D tem que estar ali entre 40 e 100 nanogramas por ml, que é um valor que é considerado normal. Tem um estudo bem interessante que foi feito num local que é o berço da humanidade, que é lá bem no meio da África, que é um país chamado Tanzânia, né? A Tanzânia tem tribos que elas mantêm o mesmo estilo de vida do homem de 50 mil anos atrás. E essas tribos, eles têm tribos ali de caçadores e tribos de coletores.
E nessas tribos eles têm uma exposição diária ao sol de pelo menos ali de 4 a 6 horas por dia no horário que você consegue produzir vitamina D, que é entre 10 da manhã e 4 da tarde. A maior parte das atividades deles é exposta ao sol. E nessa tribo, mesmo eles tendo pele escura, eles têm um nível de vitamina D, em média, por volta ali de entre 46 e 70 de vitamina D. Então, até 76 de vitamina D. Inclusive, tem estudos com outras pessoas que tomam sol com regularidade, mostrando que esses níveis de vitamina D às vezes podem até passar de 100 nanogramas por ml. Então, não faz sentido você manter um nível de vitamina D abaixo de 40 nanogramas por ml ou abaixo de 20, como alguns médicos acreditam ser normal. Normal, muitas vezes, é um normal patológico, porque as pessoas elas estão vivendo de uma forma que não vai ser saudável manter aquele hábito. Muitas pessoas, a maioria das pessoas hoje em dia, na verdade, elas não têm uma exposição diária ao sol que é suficiente para poder manter os níveis adequados de vitamina D. Todo mundo trabalha em escritório, consultório, hospital. Eu mesmo tenho que me manter com o nível adequado de vitamina D através de suplementação. Porque se eu depender do sol, eu estou perdido, eu não consigo tomar sol no horário que deveria para poder produzir a minha vitamina D. Então acaba que eu preciso suplementar. Então, no caso, normal nem sempre vai ser algo que vai ser bom. Normal é aquilo que é mais comum. No caso da vitamina D, se você mantiver esse nível baixo no longo prazo, você vai ter uma série de problemas de saúde, principalmente relacionados ao sistema imunológico. Aumento do risco de doenças autoimunes, aumento do risco de infecções, e aí vem aí uma série de problemas para a sua saúde. Dona Geni, estou suplementando B12 e sumiu as cãibras. Olha só, Dona Geni, que beleza. Melhorou bastante, hein, mulher? B12 é incrível mesmo. Cidinha GS, o que causa e como tratar diabetes gestacional? Fazendo controle de alimentação e mesmo assim teve que tomar insulina. Então, Cidinha, diabetes gestacional é uma condição cada vez mais comum. Na verdade, tem a ver com a questão do estilo de vida. A mulher com sobrepeso, a mulher com uma alimentação com consumo maior de carboidratos, fazendo refeições maiores. Minha esposa mesmo, que é bem magrinha, ela teve diabetes gestacional na primeira gestação. Falta de atividade física também é um fator que leva ao diabetes gestacional. E também um dos fatores que leva ao diabetes gestacional é falta de vitamina D. Então, o ideal é que a mulher ela consiga, antes de engravidar, já estar com o nível bem ajustado de vitamina D. Ter um nível adequado de zinco, de selênio, de cromo. São substâncias que são fundamentais para que você consiga produzir a quantidade certa de insulina e que você consiga colocar para dentro das suas células esse açúcar que está sobrando. No caso da diabetes, começa a ter um aumento da glicemia. Glicemia ela é a quantidade que tem de açúcar no sangue. Esse açúcar no sangue ele vai subir por uma série de motivos. No caso, a maioria das pessoas tem começado a ter diabetes gestacional por essas questões, deficiências nutricionais ou por conta de questões relacionadas ao estilo de vida. Tem gestante que acha que pelo fato de estar gestante pode comer o que quiser. Isso aí é um grande problema, porque essa alimentação da gestante ela vai interferir diretamente na saúde da criança. Esse período que a criança está dentro da barriga da mãe, os 2 primeiros dias, hoje em dia é chamado dos 1000 dias de ouro da saúde da criança. Então, se você perde esses 1000 dias com uma alimentação desregrada, exposição a toxinas, o que vai acontecer é que a saúde dessa criança vai sofrer a vida inteira por problemas que a gente chama de epigenéticos, relacionados principalmente ao que o nosso corpo
sofre como consequência do ambiente que ele vive. Então, a nossa genética ela é diretamente influenciada por essa epigenética, que é essa questão do ambiente, aquilo que controla os nossos genes. Se você mantém um ambiente inóspito para a criança, o que vai acontecer é que você vai causar uma série de problemas para ela para a vida inteira. Tanto é verdade que dos primeiros estudos que começou a ver os efeitos dessa epigenética foi um estudo que foi realizado durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a Holanda ela sofreu uma série de sanções do governo nazista e uma parte da Holanda sofreu um embargo durante a Segunda Guerra Mundial. E nesse local onde se sofreu o embargo, as gestantes elas foram obrigadas a passar de uma alimentação que era uma alimentação normal para a época, uma alimentação mais diversa, com 2.000 calorias, elas tiveram que consumir 500 calorias e só poderiam consumir batatas, que era o que tinha naquele local para consumir. O que aconteceu com essas gestantes? Em primeiro lugar, elas começaram a perder peso. E as crianças que nasceram dessas gestantes que passaram fome, elas começaram a nascer com baixo peso. Ali já se viu que tinha um efeito importante da gestação sobre o peso da criança. Algo meio óbvio, mas foi observado nesse acompanhamento dessas gestantes que deram à luz lá na Holanda no período da fome. Só que o que acontece? O serviço de saúde holandês é um serviço de saúde que mantinha muito bem os registros médicos dessas pessoas. E aí, quando os filhos dessas mulheres começaram a entrar no exército, 18 anos depois, o que aconteceu? Eles começaram a ver que eles tinham um risco aumentado de ter obesidade, tinham um risco aumentado de ter diabetes, tinham um risco aumentado de ter esquizofrenia, de ter vários outros problemas de saúde que não teriam como acontecer por uma mudança genética da população imediata. Então eles viram que o fator ambiente influenciava diretamente na manifestação das doenças. É ali que começou a estudar de forma mais aprofundada a questão da epigenética. E no caso, eles começaram a comparar e viram que não só os filhos dessas mulheres começaram a ter problemas, mas também os netos delas. Então a gente começa a perceber que a sua alimentação ela não vai influenciar só no seu filho, também vai influenciar nas próximas gerações que vão sucedê-los. Então a sua alimentação na gestação vai influenciar a saúde do seu filho, do seu neto, provavelmente do seu bisneto e talvez até mais gerações. Então é importantíssimo que nesse período você consiga controlar a sua alimentação, tá certo? E que esse período de 1000 dias aí vai influenciar toda a sua descendência. Então você vê como é que é a responsabilidade aí da alimentação e da exposição da mãe durante a gestação. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da live de hoje. Já passei aqui, me estendi mais do que deveria aqui na nossa live. Peço desculpas aí para vocês pelas perguntas que eu não respondi. Mas amanhã a gente está de volta para mais perguntas. Espero que vocês fiquem bem. Desejo a vocês uma ótima terça-feira. E até amanhã às 7h30.